Fala pessoal, quer aprender a ganhar dinheiro no YouTube sem ter que aparecer? Esse cara tem o melhor curso da internet. Clique no link da descrição e confira. Camisa do Flamengo e um chinelo, pra mim é uma conquista. Esse é um pedacinho assim, ó. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Que vai jogar daqui a pouco, inclusive. Nós vamos ganhar, se Deus quiser, aí do Corinthians e tal. É isso aí. Mas, pô, ele é corintiano. Ele já não gostou. O Corinthians jogou muito tempo lá no Pacaembu, sabe? Então eu acabei dizendo que eu era meio corintiana, porque aquele povo maravilhoso que ia lá, né? Aos poucos foram tirando as barraquinhas, foi acabando a festa. Foram pra Zona Leste. E foram embora. E o estádio do Pacaembu ficou vazio. Vazio O do teu Corinthians. onde você fica é pra lá, não é? No É Pacaembu? quase em frente à praça do estádio, é. Então, desde criancinha lá, muito acostumada com os jogos. Antigamente eles vendiam laranja. Lembra que você não deve ter visto, eles descascavam laranja numa maquininha que saía uma capinha bem fininha dela. Ela ficava toda redondinha assim. A casca da laranja saía numa maquininha, sabe? É? Que cortava fininha, aquela que depois cortava no meio e chupava. E vendia amendoim, era só o que vendia na praça do estádio. Entendi. Amendoim e laranja. Ô, O tempo Monja, foi passando. o que aconteceu na tua vida pra você ir procurar lá em Los Angeles uma cultura completamente diferente da que você foi criada? Tem uma história bem comprida daí, né? Eu posso dizer que por volta dos 11 anos eu comecei a questionar tudo. Minha mãe, meu pai, minha família, a igreja. 11 anos? Com 11 anos começou. Minha mãe Precoce. Hã? Precoce, porque com 11 anos, pelo menos hoje em dia, as pessoas não estão muito Minha prestando mãe era atenção poetisa e declamava. Aham. E ela declamava muitas poesias existenciais. Então, desde pequenininho, eu comecei a ouvir coisas. Por exemplo, quando eu tinha 6 anos de idade, eu decorei 2 poesias, que eu me lembro agora. Uma delas chamava O Moleque Bacurau, que contava a história de um menino negro os branquinhos não brincavam com ele era muito pobre e ele morre tuberculoso. Então, com 6 anos Caraca, você decora. coisa triste. Pois é, mas com 6 anos você decora isso, você já começa a pensar que tem diferenças sociais e que tem discriminação e preconceito. Aham. E começa a trabalhar isso. E minha mãe trabalhava isso na gente, né? Uma vez eu tive um namoradinho, as minhas amigas disseram, mas ele é judeu. Eu falei, o que é isso? Eu falei, mãe, que história é essa de ser judeu? E ela me deu o diário de Anne Frank para ler. Então, eram coisas assim, né? O outro chamava o Crime de Hoje. Era um lourinho de olho azul que vendia jornal nas esquinas. Ele não sabia ler. Mas ele gritava, o crime de hoje, o crime de hoje. O criminoso era o pai dele. E ele não sabia, porque ele não sabia ler. Então, eram coisas assim que marcam muito a gente nas questões. Quem sou eu? Por que tem crianças que não sabem ler? Por que tem crianças que são excluídas, que não têm direito a comprar um docinho, né? Você começa a pensar nisso. Com 11 anos, eu lembro que eu tive uma conversa com a minha mãe, eu fiquei muito brava com ela, e eu gostava muito dela. Eu disse assim, mãe, como é que a gente odeia a pessoa que a gente mais ama, hein, mãe? Que história é essa? Por que eu estou com tanta raiva de você? E aí a gente teve uma conversa meio longa. Eu comecei a ler, eu lia muito, desde os 9 anos comecei a ler tudo que tinha em casa. E comecei a procurar. E nessas procuras e nessas leituras, as inquietações continuaram acesas, né? E tu não conseguia identificá-las ou conseguia? Não, o que é isso? O que é que nós estamos fazendo aqui? E tinha toda uma questão que a minha mãe sempre dizia, minha mãe se separou do meu pai e ela foi excluída socialmente, porque naquela época, divórcio, né, desquite, não tinha divórcio, sim, né? sim. Então, o grupo social que ela pertencia, ele continuou no grupo com a sua nova esposa e ela ficou de lado, inclusive com as primas, com tudo. E ela dizia assim, esse mundo é muito ingrato para as mulheres. Aos homens tudo é permitido e às mulheres nada. Se tiver qualquer namorado, qualquer coisa, é uma prostituta, não presta, né? Então, a gente ia para um colégio de freira, ela que nos expôs no colégio de freira, e não podia contar que eram separados os pais, porque só aceitavam crianças internas se os pais fossem separados. Então, a gente viveu uma época de discriminações e preconceitos que acontecia na minha casa, que estava à minha volta, e eu comecei a questionar também minha mãe. Tu conseguia perceber tudo isso? Percebia, a gente percebe. A questão é que a gente não dá muita valor ao que a criança está vendo e percebendo. E a criança percebe com mais clareza que adultos. Você nem precisa dizer nem apontar. É um suspiro que você faz. Que a criança percebe, pai gostou, pai não gostou. E aquilo fica impregnado. Por que ele gostou, não gostou?
Eu lembro que tinha umas matilhas de cães na rua, lá no estádio. Eu trazia tudo para dentro de casa, abria a geladeira e dava toda a carne que tinha. Minha mãe chegava, não podia entrar com aqueles monte de cachorro da rua latindo para ela. Brava Ficava contigo. brava, mas não tinha jeito. E eram coisas assim que a gente vai vivenciando e questionando. Por exemplo, tinha uma senhora que ela disse que ela tinha 8 crianças que ela cuidava. Ela vinha fazer faxina de vez em quando. E ela disse, não, eu tinha 5 filhos, mas quem tem 5 pega mais 3, né? Falei, nossa, que bonito. E minha mãe só tinha nós duas, eu e minha irmã. Então, você começa a comparar o que está acontecendo. Essa senhora também, na hora dela ir embora, eu abri a geladeira e falei, isso aqui é para suas crianças, já que a senhora tem tanta criança, né? Entendi. E a gente vai percebendo que tem dor, tem sofrimento, tem desigualdade. E eram pessoas que ficavam, às vezes, mais tempo comigo do que minha mãe, que trabalhava, saía cedo, né? Mas você pensava no que você ia fazer da sua vida no futuro? Não. Eu casei muito cedo, casei com 14 anos, tive uma filhinha com 17, e aí meu pai começou a me atormentar. Vai fazer o quê? Ficar só cuidando de criança embrutece. Você vai estudar ou trabalhar? Eu falei, vou trabalhar. Ele falou assim, nem o quê? Não fez nada? Não estudou nada? Como é que você vai trabalhar? Eu falei, ele disse assim, eu não te ajudo, não vou arranjar emprego para você. Eu falei, tá bom, então vou estudar. Aí fiz, naquela época, chamava Madureza, supletivo, né? Acho que chama hoje em dia, do ginásio, e que era muito interessante, porque eram 4 anos em um ano só. E o que acontece? Tudo está conectado. Quando você está muito na idade escolar normal, você estuda aquele ano, você está preocupado com os amigos, com os relacionamentos. Mas lá não, de repente tudo isso estava fora e eu queria estudar, e era divertido estudar. Então, eu fiz os 4 anos em um, foi muito bom, porque deu uma linha de conexão em matemática, história, tudo estava tudo conectado, né? Não estava quebradinho, né, como fica de um ano para outro. Depois disso, eu fiz um outro para o colegial, também, que chamava colegial, né? E aí, onde é que eu vou estudar? O que eu vou fazer? Eu queria estudar filosofia. Meu pai, que horror, minha filha. Vai ser filósofa, não ganha nada. Vai ser professora, isso não é profissão. Eu falei, bom, então eu vou teologia pior ainda, minha filha. Teologia pior ainda. Que eram as coisas que me interessavam. Aí eu tinha um menino que estudava comigo, ele falou assim, vamos fazer direito. Eu falei, tá bom, vamos fazer direito. Entrei no Mackenzie, achei um horror. No Mackenzie, as meninas estavam todas procurando namorar, eu já estava divorciada, tinha uma filha, e meu pai dizia que eu não podia contar para ninguém que eu tinha uma filha, porque os meninos todos iam querer se aproveitar de mim, era a palavra, né? Então, eu vivia uma vida secreta. Eu não podia ter amigas, porque se as amigas fossem para minha casa, e as meninas estavam noutra fase da vida, e eu já tinha uma filha. Então, eu achei aquilo muito chato, e eu falei, bom, vou mudar, vou para a PUC. A PUC tinha aulas à noite, e tinha aulas de... como é que eu vou chamar isso, né? Não era bem ciências da religião, não era como se fosse um catecismo, né? Tá. E eu achei aquilo, porque eu já estava afastada da Igreja Católica, já dizia, não tenho nada a ver com isso, inclusive pela minha família, que a carne que vinha para a mesa onde nós comíamos era diferente da carne da senhora que cozinhava. E eu falava, mãe, isso não é Jesus. A sobremesa, às vezes, não chegava na cozinha da senhora que fez a comida. E a senhora que fez a comida era minha amiga. Ela me levantava de manhã cedo, me vestia, dava café da manhã, me punha no ônibus para a escola, ela era minha parceira. E ela não podia comer a mesma coisa que eu. Eu falei, mãe, isso não é ensinamento de Jesus. Eu não vou mais à missa. Aliás, eu não entendo o que é aquela missa. E eu não vou mais. E ela disse, minha filha, você tem direito à escolha. Você pode querer voltar a entender o que é essa tradição, mas a escolha é sua. Então, já tinha uma questão toda social ali que me cercava o tempo todo. E que eu percebia, e que me incomodava. Era como 2 mundos, né? E eles não se entrelaçavam muito. E, ao mesmo tempo, tinha as histórias do meu avô, que veio de uma família muito antiga, onde eles eram, sei lá, ganhavam terras na luta, né? Matavam índios e tudo, tanto que o meu tetravô foi morto pelos índios e tal. E ele contava muito que, quando era criança, quando ele nasceu, deram um menininho escravo para cuidar dele, que foi seu parceiro por muitos e muitos anos. E ele gostava de, à noite, sentar nas rodas de canto. E eles faziam uma fogueira e ficavam cantando, né, os povos escravizados. O galo cantou, é para amanhecer, o galo cantou, é para amanhecer. E meu avô nunca esqueceu. E ele criou uma relação de grande intimidade com as pessoas escravizadas.
Diferente de pensar, são meus irmãos brancos aqui, somos nós. E eles que cuidam de mim. Diz que anos e anos mais tarde, um dia ele encontrou com esse menino, que já era um homem adulto, ele estava a cavalo e o outro estava a pé, e ele foi seguindo meu avô a muitos quilômetros. Meu avô parou, desceu, disse assim, escute, filho, não me siga, eu vou para um caminho longe, você está a pé. E ele dizia assim, senhorzinho, senhorzinho, você é meu menino. Esse afeto que se cria de amor, de cuidar um do outro, eles passaram isso para mim. Entendi. Então, eu falo, gente, como é que a gente mexe nesse passado que era escravagista, você não sendo escravagista hoje? Você trabalhando para a inclusão, trabalhando pelas cotas, sim, trabalhando para perceber que somos todos irmãos no mesmo planeta. Podemos ter corzinha diferente, olhinho puxadinho para baixo, para cima, mas é uma espécie só, espécie humana. Então, isso foi muito colocado dentro de mim. E fui trabalhar no Jornal da Tarde, com 19 anos de idade. Tudo. Repórter da Geral. Então, era tudo, como crimes e passeatas. E, de novo, vem a questão social. Por que algumas pessoas têm tanto e jogam tanto fora e outros não têm o que comer, estão pegando lixo? Isso aqui não está certo. Será que tem um outro caminho? E numa das matérias que eu fiz era sobre sociedades alternativas na Califórnia. E uma delas eram os zen budistas. Eles não usavam agrotóxicos, eles reciclavam tudo, viviam praticamente de trocas, meditavam. Eu falei, o que é isso, né? Que povo é esse? Os Beatles meditavam. E eu gostava dos Beatles pela capacidade de comunicação de massa. Afinal, eu era jornalista, eu estava na comunicação. Como é que esses meninos são capazes de criar alguma coisa que fala para o coração de todo mundo? Não é deles só, não é só para aquela geração. Tanto que até hoje são clássicos, né? Eles não perdem o seu valor. Sim, assim, pessoalmente eu não sou muito fã do som dos Beatles, mas eu entendo toda a importância que eles tiveram para a música, inclusive, né, para tudo isso.